Glória a Deus. Marcos 10, versículo 46, na Bíblia que eu tenho aqui, diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e em seguida seguia Jesus estrada afora. Amém? Glórias a Deus. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Aleluias. Como eu disse, eu quero fazer aqui com vocês uma breve meditação, para que no final nós possamos orar. E eu já quero entrar aqui, já no versículo 46, a última parte do versículo 46, que diz: Estava assentado à beira do caminho. A Bíblia diz: cego, mendigo, filho de Timeu, que a palavra Bartimeu significa filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Uma das coisas que mais marcou a história do Império Romano, que era um império que dominava o mundo daquela época, quando foi escrita a Bíblia, e até hoje conta-se nos livros de história, conta-se nos documentários que a gente assiste na televisão sobre o Império Romano, é que o Império Romano investiu muito em estradas. Nunca outro império investiu tanto em estradas. Vocês que moram aqui em Buritizinho sabem muito bem quão necessário é uma estrada boa. E diferente dos nossos líderes, dos nossos governantes aqui atual, os governantes de Roma sabiam que com estrada boa, aqueles que vinham até Roma para comprar, para vender, para negociar, eles teriam mais facilidade. E com isso, ele sabia que tendo mais facilidade de fluxo, de comércio, mais dinheiro entrava no caixa. Mais dinheiro entrando no caixa, mais poder, mais condições para o império. E assim, aquele mundo da época muito bem pavimentado, até para isso contribuiu para que o evangelho fosse pregado com mais facilidade. E nós sabemos que o caminho, ele serve para basicamente ir e vir. Mas Bartimeu não estava nem indo, irmão, nem vindo. Na verdade, ele não estava nem no caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava às margens do caminho. Qual que é a aplicação prática disso aí? Hoje, muita gente, muitos de nós, espiritualmente, estamos à beira do caminho. Não estamos indo a lugar nenhum. Estamos parados. Estamos estacionados no tempo. E não é bom que seja assim. Precisamos andar, assim como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, que a vereda do justo, a vereda é uma estrada curta, tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Glórias a Deus.
É muito prejudicial para um cristão, para um servo de Deus, ficar parado, ficar sem progredir. E Bartimeu estava nessa situação, ele estava parado à beira do caminho. E como eu já disse, muita gente está parada. As estatísticas falam que para cada crente dentro da igreja, existe um crente que está afastado dos caminhos do Senhor. Isso quer dizer que nada mais, nada menos que aproximadamente 50 milhões de pessoas que já levantaram a mão, somente no Brasil, estão fora dos caminhos do Senhor. Faça uma breve meditação e você vai lembrar certamente de alguém que já esteve sentado aqui nessa igreja e hoje se encontra afastado, se encontra à beira do caminho. Cabe a mim e você, como servos do Senhor, ajudar de alguma forma essas pessoas. Algumas pessoas estão à beira do caminho porque estão embaraçadas com os negócios da vida. Porque a Bíblia vai dizer que tem sementes que crescem. Uma vez eu preguei aqui sobre a parábola, né, da semeadura, mas os cuidados da vida sufocam. Outros estão parados à beira do caminho, porque são negligentes, e aqui está a maioria de nós, porque cada um de nós aqui sabe o que deve fazer. Cada um de nós aqui sabe o que tem que ser feito, mas infelizmente nós somos negligentes, infelizmente nós somos cabeça dura, como diz o goiano, e não colocamos em prática as verdades do Evangelho de Deus. Mas seja qual for a condição que está deixando essas pessoas à beira do caminho, que estão deixando essas pessoas distante de Deus, aleluias, existe uma esperança. Essa esperança tem nome e sobrenome, é Jesus, aleluias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra, o pão da vida, a água viva, a raiz de Jessé, aleluias, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aleluias, glórias a Deus, aleluias. E existem pessoas que estão à beira do caminho, que são pessoas que não têm condição por si só de sair do lugar que está. Esse era exatamente o caso de Bartimeu, um homem cego, que não tinha condições por si próprio de sair daquela situação. Embora as estradas ali eram boas para a época, elas ainda não tinham asfalto, e ele estava ali na poeira, ele estava ali na chuva, ele estava ali no frio. O que simboliza isso espiritualmente? Ele estava literalmente sofrendo, padecendo na beira do caminho. Aleluias, que Deus tenha misericórdia e nos use para ajudar essas pessoas. Mas olha que interessante, irmãos, olha que interessante, ainda, aleluias, no versículo 46, ainda no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos, ele aqui é o que? Jesus. E uma numerosa multidão o seguia. Olha que interessante. Jesus estava no caminho, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus estava no caminho, sim ou não? Sim. Uma grande multidão seguia ele, sim ou não? Sim. Bartimeu estava à beira do caminho. Olha que interessante. Jesus passou por Bartimeu e não falou nada. Certamente Jesus viu ele à beira do caminho. Mas sabe qual que é a boa notícia? Muitas vezes Jesus passa por nós em silêncio,
mas Ele já está lá na frente, nos esperando para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. O próximo versículo que o irmão leu lá em Hebreus capítulo 4 vai dizer que ele, a mesma semelhança que nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Aleluias! E o outro versículo, depois que ele leu o segundo versículo, vai dizer que ele agora, sendo nosso sumo sacerdote, sabendo que eu passo, sabendo que minha esposa passa, sabendo que o pastor passa, ele está à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Aleluias! Tudo que nós estamos passando, ele já passou. E ele passou sendo vitorioso. E ele tem vitória para nós. Basta nós estarmos nele e ele em nós. Basta a nossa palavra, a palavra dele estar em nós. E nós estamos em obediência a ele, como diz o texto. Glórias a Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Jesus passou sem dizer nada. Mas lá na frente Jesus parou para dar o socorro. Aleluias. Sabe o que eu aprendo aqui ainda nesse versículo 46? Nós temos que tomar uma atitude. Todo ano, irmãos, quando vai chegando dezembro, a gente começa. Ano que vem eu vou fazer regime. Ano que vem eu vou parar de fumar. Ano que vem eu vou ser frequente na escola dominical. Ano que vem eu vou isso, eu vou aquilo. Eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer um curso profissionalizante. Mas os dias vão passando e às vezes a gente não tem atitude para permanecer firme no propósito. Por isso nós não colhemos as bênçãos de Deus como nós queremos. Se um produtor vir aqui plantar milho, ele pode limpar a terra, pode jogar o adubo, pode jogar o calcário, pode jogar a semente, ele limpar, mas no meio da plantação ele desistir daquilo ali, ele não vai colher. E às vezes nós não estamos colhendo porque nós não temos atitude. Bartimeu, ele não tinha visão, ele não podia enxergar, mas ele podia falar. Ele usou o que tinha. Irmãos, use o que você tem, meu irmão. Aleluia. Tem gente que não sabe cantar, mas sabe pregar. Tem gente que não sabe pregar, mas sabe cantar. Tem gente que não sabe nem pregar, mas nem cantar, mas sabe orar. Aleluia. Tem gente que não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe orar, mas sabe dar um abraço em alguém. Tem gente que não sabe um versículo da Bíblia decorado, mas tem um aplicativo na Bíblia e tem condição de enviar um versículo da Bíblia para alguém no WhatsApp. Use o que você tem, meu irmão. Use o que você tem, meu irmão. Ele não ficou lá chorando, eu não posso enxergar. Ele disse, eu não posso enxergar, mas eu posso falar. E ele começou a clamar. Ele começou a gritar. Aleluias. Lembrei daquela história que o pessoal fala assim, falou para o crente, por que vocês gritam tanto lá na igreja? Deus não é surdo? E ele falou, eu também não sou mudo. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Usa o que você tem, meu irmão. Glórias a Deus. Aleluias. Eu tenho dito o que eu vou falar aqui, eu tenho falado em muitos lugares que eu tenho ido. Nós temos o péssimo costume de desprezar o pouco. Nós não podemos desprezar o pouco. E eu tenho sempre dado um exemplo. Às vezes eu estou andando na rua e aí eu olho uma moedinha de 5 centavos. Lá, pega isso nada, isso aqui hoje não dá nem um chiclete. Que é pouco, a gente despreza. Mas se fosse uma nota de 200, talvez ralava até o dedo, de tão depressa que ia pegar. Por quê? Porque nós temos mania de desprezar o pouco. Mas no mundo espiritual, Deus nunca contou com muita coisa. Deus contou sempre com pouco. O pouco do homem, com muito de Deus, se transforma em uma bênção abundante. O pouco de azeite que aquela mulher tinha,
na direção da palavra do profeta, que foi direcionado por Deus. Enquanto tinha vasilha, ela derramava e o azeite caía. Enchia aquela vasilha, ela colocava a parte. Pegava outra vasilha, derramava e enchia. Pegava aquela vazia e colocava a parte. E aquele pouquinho foi multiplicando, até o ponto que ela tinha azeite suficiente para vender, pegar de volta os filhos e viver pelo resto da sua vida. Aleluia! Aquela outra viúva, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas ela ouviu a palavra do Senhor, direcionado pelo profeta, ela creu. Enquanto não voltou a chover ali em Israel, para ter condição dela se virar, como diz o goiano, ela não faltou a farinha na panela, nem o azeite na botija. Eu imagino, pastor, ela fazendo um bolo ali de tarde, depois que o profeta foi embora, comendo com o filho, e aí pensou assim, agora, amanhã, como que vai ser? No outro dia, na hora que ela abre a tampa da vasilha, a farinha está lá. Na hora que ela sacode ali a botija, o óleo está lá. Meu irmão, não despreza o pouco. Aleluia. O Miguel estava falando aqui agora, antes de nós vimos para o culto. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentou uma grande multidão. Não despreze o pouco, irmão. Não despreze o pouco. Aleluia. Deus nunca contou com muita coisa. Quando Gideão formou um grande exército, ele falou assim, não precisa disso aí tudo não. Se tivesse tanto de gente aí, o povo vai falar assim, nós vencemos. Manda embora, deixa só 300. Sabe o que significa isso, irmão? Quando nós estamos com muito dinheiro no bolso, abençoar alguém é coisa simples. Até o ímpio faz, está com muito dinheiro lá, ele vai lá e dá uma esmola para alguém. Mas quando você tem só um pouquinho, você pensa assim, eu só tenho 1 quilo de feijão em casa, mas o pastor Wagner não tem nenhum. Meio quilo para mim, meio quilo para ele, é melhor do que eu deixar ele padecendo. Não despreze o pouco, irmão. Quantos estão à beira do caminho precisando só de uma palavrinha? Quantos estão à beira do caminho precisando só de uma visita? Quantos estão na beira do caminho precisando só de alguém para chegar lá e falar assim, vamos caminhar junto com nós? Quantos estão à beira do caminho precisando só de você mandar um WhatsApp com louvor ungido da parte de Deus? Quantos estão na beira do caminho precisando só de você, quando vê ele, quando vê ela na rua, fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço, estou com saudade de você. O seu lugar ainda está lá. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão à beira do caminho aqui dentro da igreja, precisando do nosso carinho, do nosso abraço? Aleluia. Quantos estão na beira do caminho dentro das nossas casas? Aleluia. Glórias a Deus. Eu, com quase 10 anos de casado, há pouco tempo que eu fui entender que às vezes minha esposa está muito nervosa, e aí eu vou perceber que o que ela precisa é só que eu fico escutando umas 2, 3 horas, glórias a Deus, e ela fala, e eu falo, e ela fala, e eu falo. É melhor que terapia, irmão. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, irmão. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Aleluias, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A segunda coisa que eu acho interessante, irmãos, ainda no versículo 46, a primeira é que Jesus passou e não falou nada. A segunda coisa é que nem os discípulos e nem a multidão que passavam com Cristo se preocupou com Bartimeu. Isso é muito interessante, irmão. E sabe o que eu aprendo aqui? Uma das coisas que eu aprendo aqui, nós não podemos achar normal o sofrimento dos outros. Às vezes, o irmão está passando alguma coisa, e eu penso assim, mas por causa disso ele está tão abatido? Mas daqui a pouco é eu que estou passando por um problema, que para ele é pequenininho,
E ele que vai estar pensando: o irmão Manuel está fraco na fé por causa disso. Nós não podemos desprezar o sofrimento dos outros. Aqueles discípulos passaram, Bartimeu continuou à beira do caminho. A multidão passou, Bartimeu continuou à beira do caminho. Imagina só se aqueles 4 amigos que desceram aquele homem pelo telhado até Jesus tivesse pensado: ah, mas paralítico não tem cura. Ah, mas tem tantos paralíticos aí, isso aí é assim mesmo. Não, irmãos, eles não pensaram assim. Eles tomaram uma atitude, aleluias, e nós precisamos tomar uma atitude de levar, aleluias, essas pessoas que estão à beira do caminho até Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Jesus passou, não disse nada, mas esperou ali na frente. Os discípulos passaram, não se preocupando com Bartimeu, que era um problema, entre aspas, ali à beira do caminho. A multidão passou, não se preocupou também ali. E a segunda coisa que eu vejo aqui nessa parte é que existe a possibilidade de nós estarmos fazendo a coisa certa e mesmo assim errarmos. Eu não falei errado não, irmãos. Eu vou dizer para vocês de novo. Existe a possibilidade de nós estarmos fazendo a coisa certa e mesmo assim errarmos. Vou explicar. Eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam seguindo Jesus, eles estavam fazendo a coisa certa, mas mesmo assim eles erraram, porque eles fizeram vista grossa para aquele homem que estava à beira do caminho. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo a coisa certa, que é seguir a Jesus. Nós vem para o culto, vamos orar no monte, vem às vezes para a escola dominical, dizima, oferta, mas às vezes a gente faz vista grossa para quem está à beira do caminho. Glórias a Deus, aleluias. Quem está aprendendo aqui com a palavra essa noite, pode dizer amém? Glórias a Deus. Versículo 47. Você está com a sua Bíblia aí aberta. E ouvindo que era Jesus, quem estava ouvindo? Bartimeu. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando eu comecei a vir na igreja, eu escutei esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando: uai, eu não sabia que Jesus era filho de Davi, não. Mas quando o cego diz Jesus, filho de Davi, o cego está dizendo: esse é aquele de quem as profecias falavam. Esse é aquele de quem Deus profetizou através dos profetas, que do trono de Davi não faltaria sucessor. Esse é aquele de quem Moisés escreveu lá no livro de Gênesis, que ele ia esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Esse é aquele de quem as profecias diziam que ele ia salvar, que ele ia dar vista ao cego, que ele ia ressuscitar o morto, que ele ia curar o paralítico, e que o castigo que era para mim, que era para você, ele levou sobre ele. Aleluia. E nós temos as condições de ser sarados. Aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia, maravilha, Deus. Então o texto vai dizer que ele ouviu, depois ele clamou. E a Bíblia é perfeita, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, do mesmo jeito que aconteceu com aquele cego, aconteceu com nós, que outrora estávamos cegos para as coisas espirituais. Nós ouvimos falar de Jesus, e aí sim, através de ouvir, veio a fé, e através da fé, nós estamos aqui clamando a Ele. Aleluia, glórias a Deus. A fé vem pelo ouvir, e aí o Espírito Santo faz uma pergunta para mim e para você: o que nós temos ouvido? Aleluias.
Você não vai ver na Bíblia falando um versículo assim, ó, não ouça músicas que não sejam cristãs. Você não vai ouvir isso lá. Você não vai ouvir lá, não ouça o CD do Wesley Safadão. Você não vai ver isso lá. Mas a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve um louvor que fala da palavra de Deus, a sua fé aumenta. Quando a sua fé aumenta, você tem mais fé para clamar ao Senhor. E quando você clama ao Senhor, Ele te responde. E quando Ele te responde, a sua bênção chega. A porta de trabalho entra, abre, a dispensa chega a providência, a cura chega, aleluia, a libertação chega. Aleluias! Por isso, eu não perco meu tempo ouvindo outras coisas, irmãos. Ouça a palavra, leia a Bíblia. Se você faz o teste, irmão, acorda cedo, abre as redes sociais ou liga a televisão, vai escutar jornal, chega na hora do almoço, vai assistir jornal, de noite vai assistir jornal, na hora que você for dormir, você vai dormir deprimido. Vai todo mundo morrer mesmo, porque é coronavírus, é zika vírus, é ebola, é terremoto, parece que vai vir um tsunami no Brasil, e isso e aquilo, você fica desesperado. Agora acorda cedo, dobra os joelhos, ouve a voz do Senhor, fala com o Senhor, lê a Bíblia, escuta uma pregação, aleluia. No final da noite, quando você for deitar, você está com fé para clamar ao Senhor, e você fala: Senhor, salva minha mãe, Senhor, salva meu vizinho, salva meu colega de trabalho, vai em direção àqueles que estão à beira do caminho, aleluias. Nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra do Senhor, aleluias. Deixar de ouvir fofoca, deixa de ouvir fofoca, vai ouvir a palavra do Senhor. Tem até site agora de fuxico gospel. O sangue de Jesus queima Satanás. Vamos ouvir a palavra de Deus. É a palavra. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Esses dias eu até excluí o Facebook aqui do meu telefone, porque você abre, aí um está xingando o Bolsonaro, o outro está xingando o Lula, a outra está postando foto seminua, diz que é nu artístico. Gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos da palavra. É da palavra, irmãos. É da palavra. Coloca a palavra na sua mente. Amém? Glórias a Deus. Ainda no versículo 48. Aleluias. Glórias a Deus. Diz assim: e muitos repreendiam para que se calasse. Aleluias. Sabe o que é isso aqui, irmão? Primeira coisa, aquele povo passou por Bartimeu e pensou: fazer o que, né? Posso fazer nada, deixou ele lá. Fez vista grossa o problema, entre aspas. Depois, quando ele estava clamando, quando ele estava pedindo socorro, alguns que, além de não ajudar, ainda mandou o homem calar a boca. E se nós não vigiar, irmãos, além de nós não ajudar as pessoas, nós ainda servimos de pedra de tropeço para essa pessoa chegar a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tive experiências desse jeito. Às vezes a gente vê lá a pessoa clamando, pedindo socorro na internet, desabafando na internet, pedindo socorro. Aí eu falo por mim mesmo, a gente pensa aí, em vez de orar, fica aí postando essas coisas aí, causando ibope aí. Não, irmãos, é um pedido de socorro dessa pessoa. Talvez é o último recurso que ela tem, é colocar para fora, porque não tem ninguém dentro de casa para ouvir. Não cabe a mim e a você ficar criticando, mandar essa pessoa calar a boca. Às vezes a gente não fala, mas pensa. Mas cabe a gente chegar nessa pessoa e perguntar: o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para te tirar dessa beira do caminho?
O que eu posso fazer para trazer você para andar junto conosco novamente? Aleluias! E às vezes a gente quer calar essas pessoas. Às vezes a gente fala assim: ah, mas essa mulher é chata demais, só fica chorando, só fica reclamando. Temos que procurar saber o que está acontecendo. Tem uma senhorinha lá, eu trabalho numa empresa de receber das pessoas. E aí essa senhorinha lá, tudo quanto é tipo de problema, ela arruma. Tudo que você pensar, ela arruma de problema. E ela liga lá e perturba e enche o saco. E aí eu peguei, fui lá na casa dela, eu já fui meio irritado. Cheguei lá, toquei a campainha. Aí eu entrei lá e ela já começou papapá, falando. E eu ouvindo ali com o coração fechado, vontade de danar com ela. E aí de repente ela falou. Eu fiquei em pé muito tempo, sentei, ela falou. Aí falou até mesmo, irmão. Eu calado esperando para receber, não interrompi ela não. Depois que ela falou quase tudo que ela tinha para falar, ela falou assim: você é crente de qual igreja? Eu falei: da Assembleia. Aí ela falou assim: ora por mim. Eu moro aqui sozinho nessa casa. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida. E o Espírito Santo falou assim: vai, crente. Vai, não, você vai. É sério, irmãos. Tem muitas pessoas desesperadas. Talvez essas pessoas estão na beira do caminho aí, talvez aqui dentro de Buritizinho agora, a gente não sabe. Mas talvez tenha alguma pessoa pensando: eu vou tirar a minha vida. E essa pessoa precisa de mim, precisa de você. Talvez tenha alguém sentado aqui nessas cadeiras aqui que está pensando isso, irmão. E nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Eu estava ali orando ali no quarto e escutei, não sei quem que fez a primeira oração aqui no culto. E aí essa pessoa orou pelo presidente, orou pelo país. E eu também, nesses últimos dias, tenho clamado pelas nossas lideranças, tenho clamado pelo país. E esse dia eu saí de lá pensando: quem é o Brasil? A gente ora: Senhor, abençoa o Brasil. Quem é o Brasil? Brasil é Buritizinho? Brasil é Ipameri? O Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo? Não, o Brasil é eu. O Brasil é você. Somos nós, irmãos. Aí às vezes a gente clama: abençoa o Brasil, abençoa o Brasil. Tem uma pessoa querendo só que você empreste o ouvido para ela um pouquinho, irmão. Aleluia. Tem uma pessoa querendo só que você vai lá e dê um abraço nela. Tem uma pessoa só querendo que você vá lá na casa dela e fale assim: gente, irmão, irmã, a oração no monte lá está fogo puro. E não é só do calor do natural não, irmão. É do poder de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar aqui para nós? Maravilha, Jesus. Maravilhas. Glórias a Deus. Muitas pessoas precisando, irmão, de ajuda. E às vezes nós fazemos vista grossa. Às vezes nós querendo calar ele, né? Ah, mas aqui é o colega meu de emprego lá, ele é chato demais. Ele é xarope demais. Podia era sair de lá. Não, irmão, ele está precisando de Jesus. Ah, mas meu vizinho é atribulado demais. Está precisando de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Às vezes a gente pede: Senhor, abençoa a igreja, abençoa a igreja. A igreja não é esse prédio aqui não, a igreja somos nós. Um dia eu cheguei no emprego, no restaurante de uma irmã nossa lá em Ipameri, e ela estava mexendo nas comidas, e nem foi Deus que me revelou não. Eu olhei no semblante dela e vi que ela estava triste, que ela estava preocupada, e eu simplesmente disse para ela: minha irmã, Deus está no controle de tudo. Depois ela me viu e falou assim: como aquela palavra me ajudou? Como aquela palavra me ajudou? Eu não sei se eu já disse isso aqui antes, mas quando eu comecei a ir para a igreja, da minha família ainda ninguém serve o Senhor, como diz as Escrituras. E eu comecei a ir para a igreja parecendo uma árvore de Natal. Brinco, piercing no peito, chinela havaiana, bermudão, cheio de tatuagem. Parecendo uma árvore de Natal. Chegava lá aquela figura exótica, uns colarzão, que não sei nem como é que não dava dor na coluna. Comecei lá na igreja, comecei a ouvir a palavra de Deus.
ia num, ia no outro. E um dia eu fui lá na nossa igreja DS, gostei, porque eles ensinavam a palavra direitinho, não ficava só com movimento, e eu comecei a gostar. E um dia eu saindo ali, um irmãozinho simples me parou no corredor e falou assim: continua vindo na igreja? E eu, de boa. Aí ele, aconteça o que acontecer, continua vindo na igreja. Olhou dentro do meu olho. Aquilo ali, irmão, foi igual uma flecha. A palavra de Deus no meu coração. E aí eu saía, às vezes dia de domingo, às vezes meio de semana, tomava umas, usava droga, ficava doido, parecendo bobo na rua. E aí eu falava: nossa, hoje não tem jeito de eu ir na igreja não, porque o jeito que eu estou. Aí eu lembrava da palavra: aconteceu o que acontecer, continua vindo na igreja. Aí eu pegava, tomava um banho, sentava lá no meu quietinho, às vezes, como diz o pessoal aí no mundo, viajando, mas eu ficava lá quietinho e fui ouvindo a palavra, Tinha dia que o inimigo me oprimia tanto que eu ficava com vontade de ir na igreja o dia inteiro. Na hora que eu ia tomar banho, parecia que ele me empurrava na cama assim. Tinha vezes que eu pensava que eu ia quebrar o nariz lá na cadeira, que me dava tanto som de opressão que eu pensava que eu ia arrumar a cara no chão. Mas continuei indo, fui ouvindo. E eu tenho certeza que Deus levantou um aqui para orar para mim, e Deus levantou outro ali para orar para mim, e Deus levantou um irmãzinho ali para orar para mim, e Deus levantou outro ali para orar para mim. E eu fui ouvindo a palavra, Deus ouvindo a oração do povo, e eu ouvindo a palavra, e Deus ouvindo a oração do povo. Glórias a Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui falando das maravilhas de Deus. Aleluias. Versículo 49, para a gente partir para o encerramento dessa palavra. Parou Jesus e disse: chamai-o. Aleluias. Hoje Jesus está fazendo um chamado aqui para nós. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Se quando Bartimeu clamou, Jesus falou assim, chamou ele. Se quando as crianças quiseram vir até Jesus, Jesus falou: deixai vir a meus pequeninos, conosco também não é diferente. Aleluias. Jesus está nos chamando essa noite. Aleluias. E quando, no versículo 50, quando chamaram Bartimeu, a Bíblia diz que ele não perdeu tempo, irmã. Ele lançou fora de si a sua capa, deu um salto e já foi em direção ao mestre. Para quem não sabe, naquela época no Império Romano, para a pessoa pedir esmola, ele tinha que ter como se fosse um alvará de pedinte. E esse alvará era uma capa. E essa capa, segundo os historiadores, era uma capa de couro. Imagina num solzão quente daquele do Oriente Médio, uma pessoa com a capa de couro, escrito ali que ele estava a serviço ali de Roma. E detalhe, ele tinha que pagar o imposto daquilo ali que ele recebia, segundo alguns historiadores. Quando ele ouviu que Jesus chamou ele, antes mesmo dele ver a cura, ele já arrancou a capa. Ele falou assim: eu não preciso mais disso aqui. Aleluias. Eu não preciso mais disso aqui. Aleluias. A fé, irmão, é isso. Antes mesmo de você ver aquele que está à beira do caminho, aleluia, chegar aqui chorando, aceitando Jesus nesse altar, aleluia, você já vê pela fé, aleluia. Eu profetizo na minha própria vida, que antes mesmo de eu ver minha mãe, meus tios, meus primos aceitando Jesus, literalmente, eu já estou vendo pela fé, aleluia. Lembre de alguém aí, aleluia, e materialize isso na sua mente e profetize pela fé. Você vai ver essa pessoa vindo aqui, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. No versículo 51, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Aleluia. Certamente Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas no mundo espiritual existem
regras, existem princípios. E no mundo espiritual, tudo que foi feito desde o começo precisou de palavra e precisou do Espírito Santo de Deus. Tudo. No princípio, o Espírito pairava sobre a face do abismo ali, sobre as águas, mas não acontecia nada. Mas quando a palavra foi liberada, as coisas começaram a acontecer. E na nossa vida é assim, irmãos. Na nossa vida é assim. Precisamos orar, porque a palavra liberada, mas a ação do Espírito gera o milagre. Amém?